em grego é verbo, é palavra. O Logos se fez carne e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, que é Jesus. Então a palavra de Deus é viva. Então abra essa palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Amém? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos seus apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Oremos. Senhor amado, graças te damos pela porção lida da tua palavra, do verbo que é o Senhor, essa palavra que é viva e eficaz. Te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito prometido seja ministrado nas nossas vidas nessa noite, para que possamos compreender a tua Escritura e o teu recado para as nossas vidas, para a edificação das nossas almas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém e amém. Queridos e abençoados internautas, esse versículo que nós lemos, ele trata da ascensão de Jesus. Ele trata da ascensão de Jesus. Ele trata do momento em que Jesus havia já cumprido o seu ministério, quando na cruz do Calvário ele dá um grito, expira e entrega o seu espírito ao Pai, dizendo a última palavra em carne da cruz: está tudo consumado. Ali Jesus consumiu, terminou, concluiu a obra salvífica que ele havia de fazer
que para isso Deus nos preparou desde o início da fundação do mundo, e Jesus que veio cumprir ali, ele concluiu. E agora nós temos no relato de Atos dos Apóstolos, nós temos um relato da última palavra, ou as últimas, que Jesus pronunciou antes de voltar para o céu. Porque a palavra de Deus diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá estava e de lá desceu e voltou. E nós temos aqui exatamente a volta de Jesus. No momento da cruz do Calvário, onde Jesus entrega o seu espírito, onde ele se rende ao Pai, onde ele expira, e momentos antes dele expirar, ele diz: está tudo consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali Jesus estava ainda em carne, cumprindo o seu ministério. E agora Jesus já está ressurreto, porque ele já havia ressuscitado. Foi impossível que o túmulo o segurasse, que a morte o segurasse, que a sepultura o retivesse, porque estava dito: o meu santo não verá corrupção. Aleluias. E agora Jesus ressurreto, Jesus agora vai aos céus, volta para o céu. Mas a última palavra que Jesus disse exatamente é essa: não, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Este é a nossa ICT. A ideia central do texto está aqui nesse ponto. O ponto principal do texto. O cerne está aqui. No versículo 1, Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, faz uma introdução e apresenta a Teófilo tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele subiu aos céus. E ele vai dizer que também Jesus esteve sobre ele, ele vai testemunhar que Jesus esteve sobre ele no versículo 3. Também depois de ter padecido se apresentou vivo. Nenhum outro homem, nenhuma outra criatura pôde morrer e se apresentar vivo como Jesus. E ele vai dizer: com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, que esteve Jesus ressurreto ainda entre os discípulos, e falando a respeito do reino de Deus. Queridos, primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite é sobre o motivo principal da nossa fala. O que é que você tem falado? O que é que a palavra diz? Há um adágio popular que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. E o que é que a tua boca tem falado o dia inteiro com as pessoas? É o que está no teu coração. Jesus esteve 40 dias com eles falando a respeito do reino de Deus. Era o que estava no coração de Jesus, era o reino de Deus. Então Jesus estava ali a falar do reino de Deus, porque era aquilo que estava no coração de Jesus, era aquilo que importava, era aquilo que era urgente ser falado, era aquilo que era necessário, era aquilo que iria servir para a vida pós-morte. E eu quero dizer para você nessa noite que a única coisa que vai valer para nós na vida pós-morte é o que nós temos plantado, aquilo que temos feito de bom a respeito do reino de Deus. E às vezes as pessoas só falam de, hoje, por exemplo, nessa época, agora só falam de pandemia, de doença, de morte, de desemprego,
de lockdown, de privação social. E agora começa a entrar problemas de política. Tem pessoas agora que só pensam em política, só falam em política. Gente, política não tem nada a ver com igreja. Não tem nada, absolutamente nada a ver. É bem verdade que o cristão, ele não pode ser totalmente desinformado, claro, mas eu estou falando de você ter a sua boca cheia. Por exemplo, fala 10 palavras, 8 é de política, ou 6 é de política, 3 são de outras coisas, pandemia, e uma é do reino de Deus. Está errado. Está errado, a lógica deveria ser inversa. 9 deveria ser a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque você foi chamado para ser testemunha do reino e da missão de Jesus. Essa é a primeira observação. E no versículo 4, vai dizer, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Segunda observação, Jesus manda que você espere, há um cumprimento, há uma ordem, e essa ordem é para esperar. Qual a ordem para esperar nos tempos de hoje? É você ter calma no que você está prestes a você fazer. A gente tem que ter calma em tudo. Às vezes uma situação ela é desconfortante, ela é desagradável às vezes. Mas você não pode tomar uma medida de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem pensar, sem respirar, sem orar e sem esperar em Deus. Aleluias. E por que é que eu estou dizendo isso? Muita gente sabe por que eu digo isso. E talvez isso esteja se passando agora na sua vida. Exatamente no versículo 4, é onde diz que Jesus determinou-lhes, deu uma ordem expressa para não se ausentarem de Jerusalém. Porque Jesus sabia o que havia de ser feito ali. E a ordem era para não se ausentar dali. Quem se ausentasse desobedeceria a ordem. Então é isso que eu estou dizendo para você ficar na sua posição. Ontem alguém ligou para mim desesperado a respeito de um problema eclesiástico, problema de igreja. E eu disse, não saia da sua posição. Não se desespere, creia. Fique orando, fique de atalaia, fique de vigia, fique observando. E Deus vai estabelecer as coisas, cada uma no seu devido lugar. Aleluias. Esta é a nossa posição. É isso que Jesus recomenda. Jesus disse assim, não se ausente de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. A promessa de Deus era essa. Jesus disse qual era a promessa. Quem fizer diferente do que Jesus disse, diferente do que está escrito na sua palavra, aqui na sua santa palavra, está desobedecendo a Deus. Dura coisa é desobedecer a Deus, é fazer o que dá na cabeça. Saul era um escolhido de Deus. E Saul, diante de uma batalha, diante de um momento difícil, precisavam sacrificar a Deus, e só quem podia sacrificar era o profeta, o sacerdote, Samuel. E Saul se antecipou. Saul fez algo que ele não poderia fazer, porque ele não era ungido para isso. Ele não era preparado para sacerdote, ele não era preparado para profeta. A função tinha um homem de Deus que falava com Deus, que era o profeta, que era o sacerdote, e ele quis tomar o lugar do sacerdote. E ele tomou, e ele errou porque ele era rei, ele achou-se poderoso, ele achou que porque ele era rei ele podia fazer, e ele fez, meteu a cara e fez.
E o que é que aconteceu com Saul? Você sabe o que aconteceu com Saul. O profeta chegou e deu o veredito de Deus para ele. De ti foi rasgado o teu reino e tu estás fora. Ele ficou louco. Depois ele morreu. Louco. Perdeu a sua alma. Loucura. Não esperou em Deus, não soube esperar, não teve confiança, não se aquietou para tomar uma decisão sensata, pensada, respirada. Há até um adágio popular que diz assim: você está prestes para tomar uma decisão, pare, feche os olhos, respire fundo 2 vezes, se acalme, ore, espera no Senhor. É o que ele deveria ter feito. E a palavra prossegue. E Jesus vai dizer: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Calma, não vai demorar muito não. Não é muito depois desses dias não. Vai acontecer. Se acalme, cumpram apenas o que está determinado na palavra, e na minha palavra foi o que Jesus falou. Interessante, queridos, notar que o versículo 6, Lucas escreve quase como um comentário. O versículo 6 permite-nos fazer uma conjectura real, porque ele está quase que comentando. Ele diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Meu amado, vamos conjecturar. Jesus falou que eles aguardassem, determinou-se que ele não se ausentasse de Jerusalém, que eles ficassem ali. Jesus disse: vocês têm uma promessa do Pai que eu já lhe falei. Eu já lhe disse que você tem uma promessa do Pai. Aguarde em Jerusalém. E Jesus vai lembrar ele: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. E não vai se demorar não. Não vai demorar. E eu conjecturo agora que aquele grupo vai, se aproxima de Jesus, chega junto. O texto me permite fazer essa conjectura, queridos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram: junta-se aquele grupo ali, vai em volta de Jesus. E que preocupação eles têm? Agora é onde eu quero de novo chamar a sua atenção para a preocupação. Que preocupação eles tinham? A preocupação deles era humana, queridos. Sabemos que o povo judeu, o povo hebreu, é um povo muito nacionalista. Muito mais do que o americano é hoje. Você vê tudo que o americano faz, mete bandeira aqui, é num filme, é bandeira aqui, é bandeira ali, a bandeira dos Estados Unidos. Em vez de botar uma bandeira, eles botam 10, 20, 30 bandeiras enfeitando lá um local. O judeu é assim, muito nacionalista, sempre foi. E a preocupação deles estava exatamente com a questão nacional, com a questão política, porque a Judéia estava sendo dominada pelo Império Romano, estava submissa ao Império Romano. E eles estavam preocupados com a questão política. Ei! Tira a política da tua cabeça, sai disso. Política é uma coisa, o reino de Deus é outra. O importante é o reino e não a política. Que política? Política é uma coisa à parte. Política não tem nada a ver com religião. Não mistura as coisas, cuidado. Por isso que Jesus vai dar uma bronca. E está aqui na palavra. Medite, olhe, analise, ore. Está aqui na palavra. Eles fizeram um grupo, foram para Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo ao rei de Israel? Eles sabiam que Jesus estava para voltar para o céu. E aí foram a querer saber de Jesus, que era o tempo. E a resposta de Jesus é curta e grossa. Jesus dá uma resposta como diz: não interessa você saber não. Eu estou conjecturando aí. É como se Jesus dissesse: não interessa você saber. Não é para você saber. E a resposta de Jesus está aqui, ó. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluia! Ô glória! Jesus está dizendo: não interessa você não, fique quieto.
Se meta com isso não. O interessante é outra coisa. Não é política, não é a restauração de Israel. Isso não é importante. O importante é o reino de Deus. E tem muita gente nesse tempo agora, misturando política com religião, deixando o reino de Deus em segundo lugar. Deus não admite essas coisas, como não admitiu com Saul a intromissão tomando o lugar do sacerdote. Condenável, ele pagou com a vida. Está aqui. E Jesus vai dizer para ele, não vos compete. Jesus vai dizer no versículo 8, mas, olha mas, todavia, entretanto, contudo, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aleluia! Isso é o que é importante. Isso é para que você foi chamado. Você está na igreja, essa é a sua função, é ser testemunha de Deus, de Jesus. Ser-me-eis testemunha, é para que você foi chamado, não é para outra coisa. O restante é segundo, terceiro, quarto lugar, não tem importância. Foi isso que Jesus disse. Não vos importa saber tempo ou estações que o Pai reservou para si, mas para vocês o que importa é o reino de Deus, é ser testemunha. Isso é o que é importante. Esse é o recado de Deus para a gente. Foi a última, querido, a última palavra de Jesus antes dele voltar para o céu. E o povo fica se metendo com coisas erradas, que não é para se preocupar. A verdade é essa, está aqui, está no texto. Eu não estou inventando, leia o texto, veja a palavra, medite, ore, peça a Deus uma orientação. Está aqui no texto. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está dizendo, não é isso não. O importante é que recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como ele disse que havia ficar em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluias. Glórias ao santo nome do Senhor. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Eles vendo, olhando para o céu, olhos fitos, arregalados, espantados, Jesus subindo, e eles ficaram atônitos ali, maravilhados, e aos seus olhos, ele vendo uma nuvem, vai, recolhe Jesus. E eles ficaram como? Continuaram de olhos duros, olhando para o céu. Continuaram todos. Foi preciso o anjo, desses dois anjos, se colocar de lá e dizer, ei, psiu. E o anjo diz exatamente assim, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Eles continuaram lá olhando. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Da mesma forma ele vai voltar, aleluia. Se a promessa para mim e para você, se preparar para a volta de Jesus, ser testemunha de Jesus, falar do reino de Deus, ganhar alma para Jesus, corrigir o errado, trazer ele para o caminho da salvação. Esse é para que a gente foi chamado. Para ser testemunha, queridos. Não perca seu tempo. Cumpra a palavra. Obedeça a palavra. Observe a palavra. Não aceite o que está fora da palavra. Porque o que está fora da palavra é anátema. Maldição. Maldição. Aceite o que está na palavra. A última coisa que Jesus fala antes de ir para o céu é exatamente o que está no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Vós fostes escolhidos, meu querido amigo, minha amiga, minha irmã, para ser testemunha. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite-o. Você foi chamado para ser testemunha. Ah, mas eu não sou crente. Mas você foi chamado. Ah, mas eu bebo, eu fumo.
Você foi chamado. Ah, mas eu estou drogado, eu me drogo, eu não saio do vício. Mas você foi chamado, querido. Jesus morreu por você, no teu lugar. Você só precisa aceitá-lo e abandonar o teu caminho. Ele te ama. Ele não ama o pecado que está em você, mas ele lhe ama. Então aqui está o convite para você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Porque você foi chamado para ser testemunha de Jesus e do Reino de Deus. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a paz te abençoe nesta noite.